Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otacílio, professor de Geografia, e eu vou trabalhar com vocês a correção dos exercícios de Geografia A e Geografia B, Geografia Física e Humana, respectivamente, todas as segundas e terças. Os demais professores, eles vão trabalhar o conteúdo teórico com vocês, e a partir do momento que vocês tiverem esse conteúdo teórico, a gente vai poder trabalhar aqui com com a correção dos exercícios, exercícios esses que estão no final de cada um dos capítulos da nossa apostila, beleza? Nós vamos trabalhar aqui com o exercício comentado do capítulo e com os exercícios obrigatórios. Os exercícios opcionais, vocês podem fazer eles em casa, e se tiverem alguma dúvida, a gente pode vir a conversar. Beleza? Então vamos lá para a nossa primeira aula, para a primeira correção de exercícios, que se referem à primeira aula lá, de teorias e conceitos básicos em demografia. Esse aqui é o exercício comentado, que a nossa apostila vai apresentar. Eu vou aqui vamos proceder aqui com a leitura do enunciado. Os países desenvolvidos, de uma maneira geral, apresentam baixas taxas de crescimento demográfico, sobretudo em função do reduzido crescimento natural, que considera o saldo migratório. Com relação a esses países, é possível afirmar que. Então, a principal recomendação para resolver um exercício é extrair o máximo de informações dele, se assegurando que você está. E se assegurar do que está sendo pedido ali, né? O que o exercício pede para você. Bom, esse exercício aqui, ele pede que alguma dessas 5 alternativas, ela se encaixe aqui com essa questão populacional dentro dos países desenvolvidos, certo? Então, vamos proceder aqui à leitura das alternativas, né? Então, alternativa A, apresentam taxas de fecundidade similares à da maioria dos países subdesenvolvidos. Taxa de fecundidade, a gente tem que lembrar que é aquela que é expressa ali pelo número de médio de filhos por mulher, certo? Então, ele está afirmando aqui, essa alternativa mostra que os países subdesenvolvidos têm a mesma taxa de fecundidade de países desenvolvidos. E isso não é verdade, pelo que vocês viram na aula. Na média, assim, os países subdesenvolvidos têm uma taxa de fecundidade menor, né? E isso que vai influenciar lá aqueles crescimentos, a taxa de crescimento bem pequena ou até mesmo nula. Então, essa alternativa aqui, a alternativa A, ela está incorreta, certo? A alternativa B, permanece na primeira fase de transição demográfica, com baixa taxa de mortalidade e de natalidade. Os países desenvolvidos, sim, eles apresentam essas baixas taxas de mortalidade, natalidade, mas isso não é característico da primeira fase da teoria lá de transição demográfica. Isso é característico da fase mais avançada, né, da quarta fase. Então, por esse motivo, essa alternativa aqui ela também está errada. A alternativa C, apresentam taxas de fecundidade acima da taxa de reposição, ou seja, acima de 2 filhos por mulher. Bom, isso aqui está muito relacionado com a alternativa A também. Esses países desenvolvidos eles não vão apresentar, normalmente eles vão apresentar essa taxa bem baixa, então que vai culminar lá nas taxas de crescimento baixo, até mesmo nulo, conforme eu já comentei. Então a alternativa também ela está incorreta. A D, vivem o auge da transição demográfica, com elevadas taxas de mortalidade e natalidade que justificam o baixo crescimento. Bom, de fato, esses países desenvolvidos, eles vivem nesse auge da transição demográfica. Porém, não é característica desse auge da transição essas elevadas taxas de mortalidade e natalidade. Isso aqui é muito comum lá da primeira fase. Então, por esse motivo, também essa alternativa está incorreta. Bom, por processo de eliminação, a gente já pode perceber aqui que a alternativa correta é a E, mas vamos ler ela para vocês entenderem por que é a E. A maior parte deles apresentam taxas de crescimento populacionais muito baixas, geralmente inferior a 1%, nula ou até negativa. Bom, se vocês olharem aqui no enunciado, ele já diz isso no próprio enunciado, né? Apresentam baixas taxas de crescimento demográfico. Ou seja, a alternativa ela está correta, ela está concordando ali com o nosso enunciado. Esse primeiro exercício ele é bem tranquilo, assim, ele vai pedir de vocês apenas ali um conhecimento básico sobre geografia da população, assim, nada muito complexo, tá bom? O que vai ser diferente nesses próximos exercícios aqui, que ele apresenta um grau de complexidade um pouquinho maior, não é? Então, vamos a esse próximo exercício. Os países ricos, em função de sua renda mais elevada e consequente nível de consumo,
são responsáveis por mais da metade do aumento da utilização dos recursos naturais. A população dos países mais pobres do mundo paga proporcionalmente o preço mais elevado pela poluição e degradação das terras, das florestas, dos rios e dos oceanos, que constitui o seu sustento. Uma criança que nascer hoje em Nova York, Paris ou Londres vai consumir, gastar e poluir mais durante a sua vida do que 50 crianças em um país em desenvolvimento. Vamos dar uma interpretação para esse enunciado antes de ler as alternativas, né? Aqui diz que esses países ricos têm uma renda média maior e isso, consequentemente, ele vai influenciar no consumo. Ora, se esses países consomem mais, eles, consequentemente, consomem mais recursos naturais, não é? Concordam? A parte final aqui desse enunciado ela é bem interessante, que ele vai aqui falar que uma criança que nasce nesses países desenvolvidos, né, Estados Unidos, França, Reino Unido, ele vai consumir, gastar e poluir mais durante sua vida inteira do que 50 crianças de um país em desenvolvimento, né? Aqui a gente pode imaginar o Brasil da vida, a gente pode imaginar a África do Sul, alguns países assim que se encaixam nesse perfil. Bom, isso aqui mostra muito a questão de desigualdade, né, entre essas oportunidades de consumo. E isso aqui que vai pedir de vocês no exercício. Então, além de entender o que esse texto está querendo dizer, é tentar relacionar isso com as teorias demográficas que vocês viram na última aula, né? Então, baseando-se nos princípios explicativos das teorias demográficas, o texto acima. Então, vamos à alternativa A. Concorda com a teoria reformista, que atribui ao excesso populacional a causa da miséria no mundo, constituindo uma ameaça aos recursos naturais necessários à sobrevivência humana. Como vimos no texto, o excesso de consumo afeta a disponibilidade de recursos, mas isso não se deve a uma população maior, e sim a uma renda, a questão da renda disponível, né? Então, por essa questão aqui, essa alternativa ela está incorreta, justamente porque não tem muita relação com o texto que a gente está trabalhando. A alternativa B comprova a teoria neomalthusiana, que defende a necessidade de controlar a natalidade nos países pobres para que eles possam atingir os níveis de desenvolvimento e consumo dos países ricos. Se a gente for retomar essa parte final aqui do texto, a gente percebe que não é uma questão do tamanho da população que determina o consumo, de acordo com o texto ali, sim com as oportunidades de renda, de desenvolvimento e tudo mais. Então, por isso, também essa alternativa ela está incorreta. Vamos à alternativa C. Nega a teoria malthusiana, que defende a elevação do padrão de vida e de consumo nos países pobres, entendendo a fecundidade como uma variável independente a ser controlada. Bom, a teoria o texto não faz nenhuma relação às ideias dessa afirmação. Ele não fala da elevação do consumo em países pobres, e muito menos ele de controle de taxas de natalidade. Então, essa alternativa também ela não está correta. Ela é incorreta. Alternativa D. Nega a teoria neomalthusiana, que identifica uma população numerosa como principal causa do desemprego, pobreza e esgotamento dos recursos naturais. Essa alternativa ela está correta. O texto ele traz argumentos contrários a essa teoria, a teoria malthusiana. O grande consumo propiciado pela renda é que vai afetar essa disponibilidade de recursos, vai afetar essa questão da poluição e tudo mais. Não o aumento da população em si, né? Eu volto a pedir para vocês darem uma olhada naquela última frase ali, né? No último parágrafo ali. Ele fala, uma criança que nascer hoje em Nova York, Paris ou Londres vai consumir, gastar e poluir mais durante sua vida inteira do que 50 crianças em um país em desenvolvimento, né? Então a gente mostra aí que não é então o aumento da população que está causando esse excesso de gasto, esse excesso de poluição, e sim essa má distribuição de renda, esse consumo exagerado de algumas partes e outras não, certo? Então essa alternativa ela está correta. A alternativa E, vou ler só por desencargo, comprova a teoria malthusiana, que associa o crescimento populacional e esgotamento dos recursos naturais, defendendo a necessidade de reformas socioeconômicas para preservá-los. Também está errado. O texto faz justamente o contrário, novamente ali o conceito mostrando ali essa questão da desigualdade, e que esse consumo está relacionado à renda e não à população em si.
beleza? Esse exercício aqui, ele é um pouquinho mais complicado, porque ele pede que você relacione tanto o fragmento de texto como a teoria populacional que vocês viram na última aula, beleza? Vamos para a próxima aqui, o próximo exercício. Leia o texto. Fome de ar, água e comida. Os donos do mundo e seus sábios reunidos em Copenhague ainda não se entenderam sobre como salvar o planeta. A COP15 já funcionou, porém com uma martelada na cabeça dos líderes, alertando-os para a superpopulação da Terra e a dramática escassez de recursos naturais. A ideia contida no texto é de um cenário desafiador para a espécie humana. A superpopulação da Terra relacionando com as teorias demográficas, é correto afirmar que. Então aqui nós temos uma estrutura de exercício diferente do que a gente viu até agora. Nós temos ali 3 afirmações e mais de uma delas pode estar correta, certo? Então, a afirmação 1 ali. Desde que Malthus apresentou sua teoria demográfica, são muitos os discursos que relacionam de forma simplista a ocorrência da fome no planeta com o crescimento populacional. Bom, como a gente viu lá, como vocês viram na última aula, de fato isso vem acontecendo, né? Essa teoria malthusiana é uma teoria muito sedutora, ela explica muita coisa, de uma certa forma muito simplista, né? E é muito fácil também, da mesma forma que ela é muito simples, muito fácil de entender, ela também é muito fácil de você derrubar ela, né? Tem muitas coisas novas que vêm sendo implementadas, o próprio Malthus, ele não entendeu ali o impacto, ou melhor, ele não estava prevendo o impacto da tecnologia agrícola na produção de alimentos, na melhoria de saúde e tudo mais. Então, é uma teoria, assim, que ela é muito batida, né? E ela sempre, alguém aí cai é fisgado por essa teoria, por mais que ela seja muito questionada e já não esteja muito valendo ali, né? Não sei se o professor de vocês fez essa analogia, mas é muito semelhante àquela ideia daquele filme Vingadores, né, com o Thanos, que ele queria acabar com metade do universo por isso, para ter melhor distribuição de recursos, né? Quando na verdade isso seria existia outras formas de trabalhar com isso, e na verdade isso não é o problema em si, né? A questão é muito mais de distribuição e tudo mais. Enfim, essa alternativa aqui, A1, ela está correta, certo? Então, realmente, isso vem acontecendo. A afirmação 2, né? Bom, se A1 já está correta, a gente já pode dizer aqui que... não, deixa para depois. A afirmação 2. A teoria neomalthusiana, defendida por setores da população e por governos de países desenvolvidos, busca explicar a ocorrência do atraso nos países subdesenvolvidos, tomando como base uma argumentação demográfica. Isso também vem acontecendo, né? E é uma reformulação aí da teoria do Malthus, neomalthusiana, né, para o contexto atuais que a gente vem vivendo, né? Então isso também vem acontecendo. Afirmação 3. Diferentemente da ideia do texto, a teoria reformista enfatiza que as elevadas taxas de natalidade não são causa, mas consequência do subdesenvolvimento. Sim, essa também está correta, conforme vocês viram na última aula. A teoria reformista ela vai contra as teorias malthusianas, dizendo que a alta taxa de natalidade não é causa, mas sim uma consequência do subdesenvolvimento, né, da falta de políticas, da falta de desenvolvimento e tudo mais. Então, portanto, né, a alternativa correta aqui é a alternativa E, que ela abarca todas as 3 afirmações, né? Beleza? Vamos aqui para o nosso, deixa eu ver, esse é o último exercício já, bem tranquilo. Vamos ao enunciado. O crescimento demográfico não é causa primeira do subdesenvolvimento, mas ele contribui poderosamente para o desenvolvimento das contradições econômicas, sociais e políticas. O número de camponeses sem terra e dos desempregados não cessa de crescer, certamente para o maior lucro a curto prazo dos industriais e proprietários fundiários. Mas as tensões sociais não param de se ampliar. O aumento da população não é excessivo senão em relação a um crescimento econômico restrito e o impulso demográfico não teria tomado tal velocidade em engendramento, tais dificuldades se a natalidade tivesse progressivamente sido reduzida pelos efeitos de desenvolvimento econômico e social. Bom, com base nos exercícios que a gente já trabalhou e com base no que vocês já viram, vocês conseguem sentir assim que teoria é essa que está sendo trabalhada nesse fragmento de texto, né? Bom, o começo ali do enunciado já mata essa questão, certo? Aqui ele coloca o crescimento demográfico não é causa
primeira do subdesenvolvimento, certo? Isso aqui já nos remete à teoria reformista, certo? Principalmente nesse começo do texto e aqui no final também, quando ele vai falar que tais dificuldades, se a natalidade tivesse progressivamente sido reduzidas pelos efeitos de um desenvolvimento econômico e social. Isso aqui é muito a teoria reformista, é muito relacionado à teoria reformista. Beleza, então, sacando isso, vamos às afirmações, né? Novamente, é a estrutura de questão que mais de uma afirmação pode estar correta. Então, a partir desse fragmento e das teorias sobre esse assunto, considere as afirmativas abaixo. Número 1. O autor retrata as ideias da teoria neomalthusiana, que se caracteriza pela explícita oposição às ideias malthusianas. Bom, é incorreto. O texto não faz referência a essa teoria. E outra coisa, a teoria malthusiana e a neomalthusiana, elas não são opostas, elas são bem complementares, né? Até diria que uma é a evolução da outra. Então, essa primeira alternativa aqui, essa primeira afirmação, ela está incorreta. Vamos a 2. O autor propõe a adoção de uma política antinatalista rigorosa, sem a qual não seria possível o desenvolvimento socioeconômico. Bom, vamos observar esse trecho aqui denunciado. Natalidade tivesse sido progressivamente sido reduzida pelos efeitos do desenvolvimento econômico e social. Isso seria a indicação de que o autor, para contornar essa questão, ele está apontando essas saídas e não está falando de nada aqui de controle política antinatalista, né? Controlar o quantos filhos uma população pode ter, cada mulher pode ter e tal. Isso aqui é muito. Ele está aqui afirmando que, por controle populacional, isso aqui deve ser uma questão de desenvolvimento econômico e social, né? Não é uma questão de taxa de fecundidade por mulher, do controle, da exigência ou não. Então, essa alternativa ela também está incorreta, né? Não é isso que o autor está falando. Novamente, aqui para o processo de eliminação, a gente consegue imaginar que, bom, uma delas tem que estar correta. Então, se não é a 1 nem a 2, então pode ser a 3. Mas por que é a 3? A solução para os problemas sociais e econômicos não pode basear-se unicamente na limitação dos nascimentos, e sim em uma melhor distribuição de renda, o que melhora a qualidade de vida da população. Bom, conforme já comentei aqui em cima, em exercícios anteriores, é isso, o autor está trabalhando isso aqui, teoria reformista é isso mesmo, né? O problema não é controlar a natalidade, a solução não é controlar a natalidade, né? A solução é você melhorar essas políticas de desenvolvimento econômico, social e principalmente de renda, né? Que isso vai influenciar e não a melhora de qualidade de vida da população. Então, a alternativa correta é a alternativa aqui é a afirmação 3, então é a alternativa C, certo? Bom, pessoal, esses foram os exercícios dessa aula. Espero que tenham entendido. Se não, o bom do vídeo, vocês conseguem voltar, conseguem rever novamente a explicação. Se restar alguma dúvida, a gente pode vir a conversar futuramente. E é isso. Desejo sucesso a vocês. Então, até a próxima aula de Geografia A, na próxima segunda-feira. Beleza? Deixa eu interromper aqui. Opa. E é isso então. Obrigadão, viu? Tchau, tchau.